Olá, bem-vindos ao Saber Viver. É um programa para seu envelhecimento, para sua velhice e para seu longeviver satisfatório. Hoje estamos recebendo na nossa bancada o Dr. Tutimés Toledo, que está aqui para nos ensinar, para nos explicar, para dar dicas e aconselhamentos sobre o Estatuto do Idoso. Estamos no nosso projeto, é bom que vocês se liguem, estamos no nosso projeto que nós fizemos uma parceria com a Comissão Especial da Pessoa Idosa da OAB Alagoas. E hoje nós vamos apresentar a série dos últimos artigos, que nós já fizemos várias edições, na verdade 4 edições, onde estiveram aqui com a gente todo o corpo, vamos dizer assim, da Comissão Especial da Pessoa Idosa, que foram os seguintes advogados que nos ajudaram a apresentar vamos dizer assim, esse bloco de artigos. Esteve aqui com a gente o Dr. Gabriel Araújo, a doutora Michele Alcântara e a doutora Doralice Alves. E hoje o retorno do nosso querido amigo, Dr. Tutimés Toledo. Seja bem-vindo, Dr. Tutimés. Silvestre, mais uma vez estamos aqui, né? Dizer que é uma satisfação estar aqui no programa Saber Viver da TV Assembleia para discutir as questões relacionadas ao Estatuto da Pessoa Idosa. Não canso de dizer que espaços como esse são importantes e fundamentais para a divulgação dos direitos da pessoa idosa, que, como você bem sabe, na realidade, muitas vezes a pessoa idosa não busca o seu direito porque muitas vezes até não conhece. Apesar do Estatuto da Pessoa Idosa já ter 22 anos, né? Mas muita gente não conhece do seu direito. E quando eu digo assim, muita gente não conhece, às vezes a gente diz assim, o idoso, às vezes a pessoa idosa não conhece o seu direito, mas não é só a pessoa idosa. Toda a sociedade precisa conhecer, até para evitar violações ao direito da pessoa idosa. É que o conflito não foi só uma regra para o idoso, né? Isso, é verdade. Não é regra para o idoso, como você disse, todos têm que conhecerem, que é para ter a sensibilidade do que é respeito, né? Exatamente. Por essa pessoa que teve a idade avançada, que já viveu muitos anos, que merece, né, uma dignidade, né, um respeito, uma dignidade. Hoje a gente vai conversar sobre do artigo 95 até o 118, terminando, né? E temos a graça de você estar aqui. Mas antes eu quero agradecer a doutora Gilberto Irineu, né, o presidente da comissão, né, que carimbou essa parceria com a gente, e também ao doutor Wagner Paz, que é o presidente da OAB Alagoas. Mas vamos lá para os nossos ensinamentos de hoje, né, doutor Tutimés? Nós vamos apresentar primeiro do artigo 95 ao artigo 96, que vai falar sobre discriminação e cidadania, e depois você faz o comentário, tá bem? Hoje. Vamos lá? Dos crimes em espécie. Artigo 95. Os crimes definidos nesta lei são de ação penal pública incondicionada, não se lhes aplicando os artigos 181 e 182 do Código Penal. Artigo 96. Discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania, por motivo de idade, pena, reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. Inciso 1º, na mesma pena incorre quem desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar pessoa idosa, por qualquer motivo. Inciso 2º, a pena será aumentada de 1/3, se a vítima se encontrar sob os cuidados ou responsabilidade do agente. Inciso 3º, não constitui crime a negativa de crédito motivada por superendividamento do idoso. Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021. Doutor Tutimés, a criminalização da discriminação por idade, que se é relacionada ao artigo 96, é uma ferramenta final para garantir uma plena cidadania da pessoa idosa? Sim, Silvestre. O que a gente precisa observar, veja que nesse tipo penal em si,
do próprio Estatuto, que ele coloca como principal motivo da discriminação justamente o fator da idade, né? A questão da idade. E a gente tem que tomar por base que idade não significa incapacidade. É isso que muitas vezes as pessoas acham, porque a pessoa é idosa, a pessoa é incapaz. Não. A expectativa de vida aumentou, a qualidade de vida também deu uma melhorada, até por conta dos avanços da medicina, tecnológicos. Então, e outra coisa, e até por vontade própria da pessoa idosa, que hoje em dia a pessoa idosa não é aquela que, eu me aposentei, eu fico em casa de braços cruzados. Não, a pessoa idosa, ela vai em busca, ela se aposenta, vai buscar um trabalho até porque precisa, por conta até de complemento da renda, né? Às vezes por questões até financeiras, mas às vezes mesmo até não sendo por questões financeiras, mas ela quer o quê? Quer participar de tudo. Hoje em dia ela quer ter acesso à própria internet, ela quer participar de grupo de pessoas idosas. Então, assim, as pessoas idosas, elas são o quê? Ativas. Em sua, lógico que ainda não é a grande maioria, porque a gente sabe que existe ainda a carência. Eu digo até a vulnerabilidade em si, né? Exatamente. Né? Mas aí, o que foi que o Estatuto do Idoso fez quando colocou essa questão aí específica no motivo idade? Foi já para evitar o quê? Aquela questão da discriminação, da exclusão, da distinção da pessoa de repente estar exercendo uma determinada função, não pelo fato dela ter ou não capacidade, mas pelo fato da idade. Então, isso realmente é uma coisa que não precisaria nem estar em lei, né? Sem parar para analisar. O que bastava eu até já falei isso de outra vez que estive aqui, era o respeito com a pessoa idosa, e você pegar, utilizar a experiência da pessoa idosa, trazer isso para dentro da sua empresa, para dentro das repartições públicas, e não tentar discriminar e excluir. Então, é importante esse tipo penal, até para que esse tipo de discriminação ele diminua. A gente sabe que não vai cessar totalmente, porque o ser humano ele é passivo de muito erro, e que muitas vezes já tem enraizado dentro de si certos preconceitos, certas culturas, mas que a lei ela é um excelente instrumento justamente para tentar coibir esse tipo de situação. Outro assunto que também é bem destacado, é bem pertinente, é o abandono e a omissão de socorro para pessoas idosas. Isso está a lei descrita do artigo 97 e do 98. Nós vamos ver aí, depois a gente vai comentar. Pois não. Certo? Artigo 97. Deixar de prestar assistência à pessoa idosa, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, em situação de iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde, sem justa causa, ou não pedir, nesses casos, o socorro de autoridade pública, pena, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de metade, se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave, e triplicada, se resulta a morte. Artigo 98. Abandonar a pessoa idosa em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência, ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas, quando obrigado por lei ou mandado, pena, detenção de 6 meses a 3 anos e multa. O abandono é um crime moral antes de ser até legal. Como a lei pode inspirar um atendimento, uma penalização para esses fatos? Veja só, Silvestre, quando a gente fala na questão do abandono, como você bem falou, que é a questão até mais moral do que legal, né? Lamentavelmente, essas situações ocorrem, né? E na maioria das vezes, ela ocorre por quem tem o dever até de cuidar, né? Que às vezes os próprios filhos que têm o dever de cuidar dos pais, esse tipo de situação. Então, a gente percebe que as pessoas chegam, por exemplo, numa entidade uma instituição de longa permanência,
e chega lá e abandona o idoso, ou até no hospital, leva para o hospital e vai embora. Já era. E deixa lá o idoso completamente abandonado. Eu não estou falando no caso de pessoas o quê? Muitas vezes você é uma pessoa que você trabalha, às vezes você trabalha, sua esposa trabalha, e tem uma pessoa idosa dentro de casa, que muitas vezes é melhor. Não tem outros familiares. Né? Você não tem outros familiares. Às vezes você sai para trabalhar de manhã, só chega à noite. Então aquela pessoa idosa vai ficar sozinho em casa o período todo. E às vezes tem pessoa idosa numa condição que ela não consegue, por exemplo, se alimentar sozinho, fazer suas necessidades fisiológicas sozinho. Então, assim, são pessoas que precisam de um cuidado maior. Então, e muitas vezes, essas pessoas, o familiar trabalha o dia todo. O que recebe, às vezes, dos próprios salários, e juntando até ou com aposentadoria ou até com o benefício da própria pessoa idosa, não dá até para pagar um cuidador, esse tipo de situação. Então, às vezes, é muito melhor pegar a pessoa idosa e colocar numa instituição de longa permanência, onde ela vai ter alimentação, vai ter o convívio com outras pessoas idosas, vai ter a questão do próprio... a questão médica, né, da questão de tomar medicação no horário correto. Isso daí não é abandonar, isso aí é você cuidar. Agora, né, você dá um amparo. Mas existem casos, não, em que as pessoas simplesmente deixam. E quando fala de abandonar, aí a gente fala assim, abandonou num hospital, abandonou numa instituição. Mas às vezes o abandono está dentro da própria casa. Em que sentido? É que a pessoa está ali, mas não está. Por exemplo, eu citei essa questão da pessoa que sai para trabalhar e o idoso fica só. Isso aí é um fato que a pessoa tem que trabalhar, vai ter que ser dessa forma. Até para suprir a necessidade do idoso. Né? Isso. Mas existem casos em que existe a pessoa idosa dentro de casa, onde ela é invisível, né? E muitas vezes ela é negligenciada, ela é abandonada. Muitas vezes o pessoal não provém com a alimentação, com a higiene pessoal, com essas situações em que a pessoa idosa é vulnerável, ela não está, em tese, como poderia dizer, não está abandonada porque não foi largada, mas ela está abandonada dentro de casa. Então, é justamente para coibir esse tipo de crime que o Estatuto da Pessoa Idosa, ela penaliza quem fizer isso com a pessoa idosa. Por quê? Porque a pessoa idosa ela é vulnerável. A grande realidade é essa, é uma pessoa vulnerável que precisa de cuidados. Então, se ela está precisando de cuidados, você não pode chegar e deixar uma pessoa idosa largada, abandonada. Exatamente. Dia 29 passado foi o Dia do Cuidado. Em todo o Brasil se comemorou, não é que se comemorou, se relembrou, né? Como é a luta desses cuidados. E teve várias exposições, debates em todo o Brasil. Você me falando aí, me lembrei uma coisa. Nós também não temos aqui em Alagoas centro-dia, né? Exatamente. Quando você falou, eu digo, puta merda, nós não temos centro-dia, onde, como você disse, as pessoas que trabalham, às vezes não tem um familiar para tomar conta, o filho, vamos dizer, o neto está em casa, tem de ir para a escola, ele fica sozinho, abandonado em casa. E às vezes o cara não tem nem condições de voltar meio-dia para fazer a alimentação dessa pessoa idosa, né? E aí o negócio... Veja bem, essa questão do centro-dia que você falou é importantíssima. Imagine, isso aí é até uma dica para o próprio governo do estado, para as prefeituras, né? De tentar viabilizar a construção desses equipamentos, que seria o quê? Essa questão do centro-dia, que muitas vezes o centro-dia a gente poderia até dizer que ela se assemelha como se fosse quase como uma creche, por exemplo, né? Sendo que a pessoa idosa iria pela manhã, ficaria o dia todo lá, teria a questão... Noite, isso, teria... Seria um projeto, a questão de atendimento médico, multidisciplinar, né? Fisioterapia, psicólogos, teria lá o acompanhamento de pedagogos, teria o acompanhamento de outras pessoas idosas, né? Que teria a convivência, fariam atividade física. Então, assim, eles ocupariam o dia
estariam no local seguro, no local onde estariam cuidando da sua saúde e se tornando mais ativo e até. à noite o seu familiar... E à noite, quando o familiar voltasse do trabalho, pegava pegava e levava para casa. Outra coisa, não teria aquela questão de você cortar o vínculo familiar, né? Que é muitas muito vezes, mais importante. quando a pessoa vai para uma instituição de longa permanência, lamentavelmente, o pessoal coloca a pessoa idosa na instituição de longa permanência, na primeira semana, no final de semana vai visitar, no segundo vai, no terceiro, depois passa aí a cada 15 dias, depois passa aí mês a mês, depois até perde a referência, porque não é porque está numa instituição de longa permanência que vai se desvincular da família. Só para você ter uma ideia, eu tive uma vez que a gente estava conversando, uma reunião da OAB, onde tinha várias instituições de longa permanência, eu não recordo qual, que uma assistente social de uma delas, conversando comigo, disse que tinha uma pessoa que estava na instituição de longa permanência porque ela tinha um único filho. E por conta disso, o filho precisava trabalhar e colocou ela nessa instituição de longa permanência. Mas ela me disse que todos os dias, isso já fazia mais de ano que a mãe estava lá, disse que todos os dias esse filho passava na instituição de longa permanência para ajudar para a mãe tomar o banho, para dar o café, antes de ir para o trabalho. Então, uma pessoa dessa, ela não abandonou a pessoa idosa, né? Ao contrário, ela cuidou e está preocupada com um cuidado maior para a pessoa idosa, porque ele se preocupou no caso de deixar essa pessoa idosa, o risco de deixar essa pessoa idosa sozinha em casa, e às vezes a condição financeira não era suficiente para se ter um cuidador, esse tipo de situação. Quando a assistente social me falou isso, ela disse, olha, eu não estou falando que está com um mês, está com uma semana que essa idosa está lá, não. Tem mais de um ano. Todos os dias, ele vai visitar a mãe antes de ir para o trabalho. Então, você imagina com uma questão do centro-dia. Talvez essa pessoa idosa não precisasse nem dormir, não precisasse nem estar na instituição de longa permanência. Ele levaria para o centro-dia e, posteriormente, quando saísse do trabalho, pegaria e levava para casa, né? Então, assim, essa questão do centro-dia, eu acho que o poder público precisa pensar nessa questão no centro-dia, principalmente pelo fato da população idosa ela está crescendo no nosso país. Então, a gente tem que ter políticas públicas que, para cuidar da pessoa idosa, não é só cuidar porque a pessoa idosa caiu, porque a pessoa idosa está doente. Não, cuidar no bem-estar, cuidar na dignidade, cuidar para transformar a pessoa idosa cada vez mais numa pessoa ativa e uma pessoa com uma participação efetiva na sociedade. Obrigado pelo esse esclarecimento, né, pessoal? Muito bom a gente... Então, tem um centro-dias aí que a gente precisa urgente, né? Criação de centro-dias aqui em Maceió. Como você falou, às vezes se constitui, quando a pessoa deixa lá e abandona seu idoso, ou seja, o abandono em casa também, constitui em maus tratos. O Estatuto da Pessoa Idosa também traz no seu artigo 99 toda essa questão, até com punições. Vamos ver aí o que é que diz o artigo 99? Artigo 99. Expor a perigo a integridade e a saúde, física ou psíquica, da pessoa idosa, submetendo-a a condições desumanas ou degradantes ou privando-a de alimentos e cuidados indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, pena, detenção de 2 meses a 1 ano e multa. Pena, reclusão, de 2 a 5 anos. Inciso 1º, se do fato resulta lesão corporal de natureza grave. Pena, reclusão de 1 a 4 anos. Pena, reclusão, de 3 a 7 anos. Redação dada pela Lei nº 15.163, de 2025. Inciso 2º, se resulta a morte, pena, reclusão de 4 a 12 anos. Pena, reclusão, de 8 a 14 anos. Como nós vimos aí no artigo 99, a Lei 15.163, mais ou menos, ele traz até uma lei que alterou, né, a penalidade, né? Mas minha pergunta é sobre o artigo
o artigo 100. Eu vou priorizar o artigo 100. Como a punição por negar emprego, saúde ou frustrar ordem judicial protege os direitos essenciais da pessoa idosa. Justamente. Aí quando a gente vai para a questão do artigo, né, que você falou, do 99, né, Silvestre? Isso. Aí você vê, tem a questão de submeter a pessoa idosa a condições desumanas, degradantes. Isso, foi. A questão do cuidado. Aí veja que existe a punição para quem abandona no sentido de deixar a pessoa idosa sem a questão do próprio alimento, a higiene pessoal, esse tipo de situação. E essa pena, inclusive, ela é aumentada se por conta desse abandono a pessoa idosa, por exemplo, ela sofreu uma lesão grave. Aí a pena ela já é aumentada, ela já é duplicada. Se uma lesão de natureza grave, né? Se de repente esse abandono por conta desse abandono, a pessoa idosa chegar a falecer, aí tem outra pena. E essa pena, inclusive, esse artigo é interessante, porque isso daí, quando a gente está falando disso aqui, a gente está falando de qualquer pessoa que deixe o idoso nessa situação. Por exemplo, não é necessariamente que seja o cuidador e o filho. Qualquer pessoa que perceba que o idoso ele está precisando de uma ajuda. Está lá acamado, está sem alimentação, está acamado e vai se alimentar. Se você não der o alimento, como é que ele vai sobreviver? E aquilo dali chega a um resultado, até inclusive o resultado da morte, aí a pena já é aumentada. E aí tem outra situação. Se essa situação dessa exposição aqui for cometido por quem tem o dever de cuidado, que seria no caso, por exemplo, os filhos que têm o dever de cuidar com os pais. Isso aí, inclusive, está na Constituição, né? Que é aquela situação que os pais... Lá atrás. Isso, onde que os pais têm a obrigação de cuidar dos filhos menores, né? Cuidar, de educar, tudo isso. Mas que os filhos têm também a obrigação de cuidar dos pais na velhice. Então, se de repente... em razão desse abandono, houver, por exemplo, a pessoa idosa for a óbito por conta de um abandono, especificamente de uma pessoa que tem o dever de cuidar, que seria o filho, seria um curador, por exemplo, essa lei já não vai ser aplicada, essa lei aqui do Estatuto de Idoso, vai ser aplicada a lei do Código Penal. Que é, inclusive, uma lei bem mais severa, bem mais forte para coibir esse tipo de situação. Vai constituir como crime. Como um crime, exatamente. É um crime, na verdade, ele é culposo porque você não tinha a intenção de matar em si, né? Correto. Mas quer queira que não, você concorreu para que aquilo acontecesse. Porque se você negligenciou, deixou o idoso sem alimentação, sem o remédio na hora correta, esse tipo de situação, aí também você vai, se você for que tem o dever de cuidado, aí essa pena já vai para a pena do Código Penal, que é inclusive uma pena bem maior. O artigo 100 traz alguma coisa assim também, sobre obstrução de direitos, que é o que você está falando aí, é uma obstrução de direito, né? Vamos ver aí o artigo 100. Artigo 100. Constitui crime punível com reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. Inciso 1. Coobstar o acesso de alguém a qualquer cargo público por motivo de idade. Segunda, negar alguém, por motivo de idade, emprego ou trabalho. Terceira, recusar, retardar ou dificultar atendimento ou deixar de prestar assistência à saúde, sem justa causa, à pessoa idosa. Quarta, deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de ordem judicial expedida na ação civil a que alude esta lei. V. Recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil objeto desta lei, quando requisitados pelo Ministério Público. Como o artigo 99 você fez um comentário, você abrangeu também nosso artigo 100, né? Que é onde diz aqui, negar emprego, saúde, quando a gente falou sobre negligência, aí a gente vai pular para o artigo 101,
porque ele já vem com outros tipos de crimes, que são os crimes patrimoniais e retenção, que são outras coisas bem peculiares no dia a dia da pessoa idosa. Mostra aí, Jonathan, o artigo 101 a 104. Artigo 101. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de ordem judicial expedida nas ações em que for parte ou interveniente a pessoa idosa a pena, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Artigo 102. Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento da pessoa idosa, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade a pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Artigo 103. Negar o acolhimento ou a permanência da pessoa idosa, como abrigada, por recusa desta em outorgar procuração à entidade de atendimento a pena, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Artigo 104. Reter o cartão magnético de conta bancária relativa a benefícios, proventos ou pensão da pessoa idosa, bem como qualquer outro documento com objetivo de assegurar recebimento ou ressarcimento de dívida a pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Essa lei traz uma grande, vou dizer assim, audiência não, pertinência nesses atos, principalmente de apropriação de bens, quase cotidianamente você vê, e principalmente vocês da comissão recebem muita denúncia disso, retenção de cartão, isso, Ave Maria, é um Deus me acuda, fere a autonomia financeira do idoso. Como a lei protege essa autonomia? Silvestre, veja só, a gente lá na comissão, toda semana, o que mais recebe é reclamação, denúncias relacionadas a questões dos crimes patrimoniais contra a pessoa idosa, né? Aí você vê, tem a questão de desvio dos proventos de aposentadoria ou de pensão da pessoa idosa, onde quem está ali cuidando daquela pessoa idosa termina pegando os proventos e utilizando de forma diversa, não em benefício da própria pessoa idosa. Isso daí ocorre muito, inclusive assim, aí quando a gente vem falar essa questão de pensões, aí vem também a questão de, às vezes a pessoa tem imóveis, está alugado, o valor dos aluguéis, ao invés desse valor ser revertido para a pessoa idosa, aí vão para outras finalidades. E além disso tem a questão da retenção do cartão magnético. Essa retenção do cartão magnético é o mais comum, que inclusive tem pessoas idosas que retêm aquele benefício de prestação continuada ou uma aposentadoria, que nem o prazer de ter o cartão guardado na sua casa tem. Ou às vezes esse cartão não tá nem lá com ela. Não sabe nem a senha, né? Não sabe senha, não sabe nada. Quando ainda tem, além disso, o pessoal às vezes fazem empréstimos, fazem N coisas com relação sem o consentimento da pessoa idosa, que é diferente. Ora, a pessoa idosa mora de repente numa casa que está precisando de uma reforma e que para isso precisa fazer um empréstimo consignário, que a taxa é até um pouco menor para fazer isso, é uma coisa, mas ela está sabendo que está sendo feito com os seus recursos. Mas não, ela passa a não ter, não saber de absolutamente nada. A vontade da pessoa idosa ela é totalmente excluída. E a gente está falando isso, quando a gente fala, reter o cartão, não é só pelo fato de reter o cartão, porque é uma pessoa mais jovem que vai buscar o dinheiro para evitar da mãe ou do avô estar indo no banco, não. Se fizer isso, é uma boa coisa que se faz, como é que se diz? É uma ação louvável, mas a questão não é essa. A questão é que pega o dinheiro do cidadão, pega o dinheiro da pessoa idosa, e muitas vezes, pra lá e muitas vezes deixa a pessoa idosa em situação de até, dependendo do valor do benefício, que a pessoa fica praticamente passando necessidades. Diante disso, muitos fazem
coação, né? Pronto, Manipulação. não, né? além disso, é a questão, outro que até no artigo também trata, que é justamente essa questão de você o quê? Coagir a pessoa idosa a assinar, por exemplo, uma procuração, coagir a pessoa idosa a vender um bem quando aquela pessoa idosa não queria fazer aquilo e nem tinha necessidade de fazer aquilo. Mas muitas vezes essa coação ela existe e muitas vezes é difícil de ser detectada porque ocorre dentro da própria casa da pessoa idosa. Aí cai, né? naquela história que eu sempre digo, às vezes o idoso teme em denunciar, falar, né? Exatamente. Não, eu sempre, quando a gente está conversando assim, em entrevista, eu com bate-papo com as pessoas, eu digo, muitas vezes a pessoa idosa, ela tem, assim, um amor, ela tem uma questão assim, uma questão tão afetiva por aquela pessoa, que infelizmente aquela pessoa não tem por ela, né? Não tem por ela, mas aí ela às vezes ela diz, não, eu não vou denunciar meu filho, eu não vou denunciar meu neto. Por outro lado, ela também diz, eu não vou denunciar porque eu vou, quando eu sair quando eu for fazer a denúncia, quando eu vou voltar para casa para conviver com aquela mesma pessoa. Então, assim, é uma situação muito complicada, é por isso que, inclusive, a lei do Estatuto, a lei aqui, especificamente a questão do Estatuto da Pessoa Idosa, é uma lei onde é uma ação incondicionada. Então, por quê? Porque só basta uma pessoa tomar conhecimento e chegar às autoridades. As autoridades fazem a investigação, então o processo ele continua independente da representação da vítima. Então não necessariamente precisa ser a vítima fazendo aquela denúncia sobre a violação que está sofrendo. Entendeu? Agora, lamentavelmente, quando você vem para essa questão patrimonial, essa questão ocorre 99% dentro de casa. E isso ocorre em todas as classes sociais. Infelizmente. Você tem uma ideia, já chegou denúncia na OAB de pessoas com uma situação financeira muito boa, mas que moram no condomínio de padrão médio alto aqui em Maceió, mas que a pessoa idosa, ela mora basicamente dentro de um quarto. Ela não participa da vida social da casa. Ela não almoça, ela não participa do aniversário que ocorre dentro da casa, porque ela está sempre no quarto. E eu não estou falando de uma pessoa acamada que não tem condições de se locomover, não. Entendeu? Simplesmente aquela pessoa vive dentro daquela casa ali como se não existisse. E olhe que muitas vezes com condições, com a condição financeira boa, e onde os seus proventos são utilizados para outros fins e não para os fins do bem-estar da própria pessoa idosa. Quando você falou tudo isso, fez esse comentário muito rico, infelizmente muito rico, mas uma coisa, né, que não faz bem, né, nem você ouvir. Tem diversas penalizações no artigo, que é o artigo 105 ao 108, que nós vamos mostrar agora. Artigo 105. Exibir ou veicular, por qualquer meio de comunicação, informações ou imagens depreciativas ou injuriosas à pessoa idosa a pena, detenção de 1 a 3 anos e multa. Artigo 106. Induzir pessoa idosa sem discernimento de seus atos a outorgar procuração para fins de administração de bens ou deles dispor livremente, pena, reclusão de 2 a 4 anos. Artigo 107. Coagir, de qualquer modo, a pessoa idosa a doar, contratar, testar ou outorgar procuração pena, reclusão de 2 a 5 anos. Artigo 108. Lavrar ato notarial que envolva a pessoa idosa sem discernimento de seus atos, sem a devida representação legal, pena, reclusão de 2 a 4 anos. Nós vimos agora o artigo 105 a 108, que traz diversas descrições, né, de violação. Qual a importância dessa proteção contra, principalmente, a manipulação? Veja bem, é muito importante, porque até a gente já comentou um pouquinho anteriormente. Por quê? Porque o que precisa se entender é que a partir do momento que a pessoa idosa
ela tem discernimento, a vontade dela tem que ser observada, Respeitada, né? e tem que ser respeitada. O que não se pode é achar que porque a pessoa é idosa, eu posso fazer qualquer coisa sem escutar, sem observar a vontade e sem levar em consideração a opinião da pessoa idosa. É diferente, vamos supor, muitas vezes uma pessoa está cuidando de um filho que for, pode até sugerir, pode dizer, essa situação é melhor fazer dessa forma do que dessa outra, mas sempre trazendo para a discussão a vontade da pessoa idosa. Infelizmente, muitas vezes as pessoas querem, como eu já falei até há pouco também, que a questão da idade não é incapacidade. Muitas vezes a pessoa quer tornar a pessoa idosa um incapaz. E quando a pessoa idosa, não necessariamente porque é idosa, ela é incapaz. Ela pode ser incapaz por qualquer outro motivo. Tanto é assim que tem pessoas jovens que são incapazes. Né? Então, assim, a vontade da pessoa idosa tem que ser respeitada. Então, não pode o outro querer decidir no achismo, né? Exatamente. E além do mais, tentar até coagir a que aquela pessoa faça o que não quer fazer. Aí vem a questão de às vezes uma chantagem emocional. Se você não fizer isso, eu não vou mais cuidar de você, eu vou sair, eu vou deixar você sozinha, ou então vem aquele, não está confiando em mim, e por aí são N coisas que fazem, que às vezes é uma pressão tão grande psicológica em cima da pessoa idosa, no sentido de coagir, ela fazer até uma coisa que ela não quer, mas ela termina, por conta da própria vulnerabilidade, até fazendo. E muitas vezes, de tanto a pessoa querer tratar a pessoa idosa como um incapaz, às vezes aquela pessoa idosa vai se tornando até meio que incapaz de tanto não poder não ter opinião para nada. Eu quero comprar tal coisa, em condições, eu quero comprar, por exemplo, um perfume X. Não, mamãe, compre perfume Y. Porque isso. Aí eu quero comprar uma cadeira tal. Não, compre tal. Assim, é uma situação tão que de repente aquela pessoa vai ficando tão dependente que perdeu a autonomia. Você vê, coisas simples. Pô, a pessoa idosa ia a um supermercado. É importantíssimo. Aliás, você falou... É uma coisa, porque ela está lá. Primeiro, está tendo noção dos preços das coisas. Está tendo a capacidade de escolher o que ela quer. Chega lá e encontra com pessoas diferentes, né? Às vezes aquela ida a um supermercado é um dia até quase que uma terapia. Né? Exatamente, que encontra um vizinho, um ex-vizinho, um amigo, um parente, tudo. Aí a pessoa vai naquela situação, eita, não. Olha, mamãe, para você não ter trabalho, eu já fui no banco, já recebi o seu dinheiro, já passei no supermercado, eu já sei tudo que a senhora quer, já trouxe toda a sua feira. Uma simples coisa, né? Uma simples coisa, você já vai fazendo. Aí faz isso uma vez, 2, 3, aí repassando 1 mês, 6 meses, daqui a pouco essa pessoa não sabe nem o que é um supermercado, não sabe nem o que é um valor de uma coisa. Então, às vezes, a própria situação tornou aquela pessoa um incapaz. A proteção também, né? Às vezes, quem está protegendo, achando que está protegendo, também não está percebendo, não está fazendo às vezes por maldade, não. Quando a gente trata da questão da pessoa idosa, nem tudo é por maldade, não. Às vezes é achando que está fazendo um bem, e quando, na verdade, o bem que se faz uma pessoa idosa é mantê-la ativa. Incluí-la em tudo. A pessoa idosa tem que estar participando da sociedade. Se sentindo pessoa, cidadã, né? O artigo 109 ao 113 traz justamente essa coisa da obstrução, até involuntária e às vezes inconsciente. Vamos ver aí o que é que diz o artigo 113. E endurecendo as penas, né, para quem procede assim. Vamos lá? Título 7º, Disposições Finais e Transitórias. Artigo 109.
impedir ou embaraçar ato do representante do Ministério Público ou de qualquer outro agente fiscalizador, pena, reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. Os artigos 110, 112 e 113 do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/2003, se concentram nas alterações que a legislação trouxe ao Código Penal brasileiro, endurecendo as penas para crimes contra a pessoa idosa. Artigo 111. O artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941, Lei das Contravenções Penais, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único. Artigo 21. O poder público criará oportunidades de acesso da pessoa idosa à educação, adequando currículos, metodologias e material didático aos programas educacionais a ela destinados. Parágrafo único. Aumenta-se a pena de 1/3 até a metade se a vítima é maior de 60 anos. NR. O endurecimento das penas do artigo 110 ao 113 envia uma mensagem clara à sociedade. Qual é essa mensagem sobre a violência contra a pessoa idosa? Reforça aí tudo isso que você está dizendo. Né? Ó, veja bem, o que a gente observa quando você pega esses artigos é que justamente ele tem um aumento na pena quando determinados crimes são praticados contra a pessoa idosa. Isso é o quê? É uma forma de combater essa violência contra a pessoa idosa. Doutor Tinés, desculpe aí. E a gente vê que é uma lei que é com elaboração nova agora, né? Exatamente, porque são leis que são dadas nova redação, assim, que elas vão se atualizando para poder se adequar aos novos casos que ocorrem na sociedade, né? E para explicar, desculpe mais uma vez, para explicar essa renovação da lei, alteração da lei, você que é idoso, foi através de pesquisa e estudo através do Disque 100. É bom, não só do Disque 100, o Disque 100 é nacional, mas também quando você telefona, quando você denuncia para o OAB Alagoas, quando você vai falar lá sua denúncia, tudo isso testemunhou uma violência, uma violação contra a pessoa idosa, vai lá. E você é idoso também, não é só com você não. Se você vê às vezes o idoso conversa com outro, diz que está passando a situação, você também pode, você não vai perder a amizade dessa pessoa não. Vá lá porque nós precisamos disso, quer dizer, a justiça precisa disso, o direito precisa disso, para sempre estar renovando e estar adequando as novos tipos de violação. Todo dia, você sabe, todo dia tem fraudes. Né? Exatamente. Silvestre, esse ponto que você falou agora é importantíssimo, que é o ponto relacionado às denúncias, né? Veja bem, eu falei isso, acho que foi no primeiro dia que eu estive aqui, que as violações contra a pessoa idosa, elas, qualquer cidadão, ele tem o dever de fazer a denúncia. E existem canais, ou denúncias, ou até pedir informações. Por exemplo, você pode ir à própria OAB, lá na OAB você vai expor a situação e vai receber uma orientação. Se de repente aquilo dali é um crime ou até não é, ou até ver qual é a melhor forma de se resolver aquele determinado problema. Mas se você está percebendo que um seu vizinho ou um seu parente está sofrendo alguma violação, você pode fazer uma denúncia através do 190, através do Disque 100. Aí você tem aquela questão, mas eu não quero eu tenho medo de fazer uma denúncia e de repente o meu vizinho ou o meu parente ficar sabendo que foi eu que fiz a denúncia e de repente eu trazer para mim um problema. Você tem o 181, que é uma ferramenta fantástica, porque você faz a denúncia sem precisar, o sigilo da fonte ele é garantido. Agora, lógico, não é qualquer denúncia. Você vai fazer uma denúncia especificando, olha, fulano de tal, que mora na rua tal, assim. A gente já presenciou que o filho, por exemplo, é um usuário de drogas e de vez em quando ele comete agressão física contra o pai.
você vai dizer, olha, fulano sai, amanhece o sol, sai na sexta, chega no segundo e deixa o idoso lá. Agora o idoso não pode sair, é trancado, sem alimentação. Então, são denúncias que você pode fazer através do 181, que você não vai, como é que se diz, se indispor com ninguém, porque ninguém vai saber que foi você que fez aquela denúncia. Porque você não, veja bem, e quando a lei, ela bota o dever da denúncia contra violações, contra a pessoa idosa, coloca o dever de toda a sociedade, em que sentido? Porque ele sabe da vulnerabilidade da pessoa idosa. Me diga uma coisa, uma pessoa idosa está dentro de uma casa que não pode sair da casa porque o filho ou a filha não deixa, por exemplo. Não pode conversar com ninguém, não pode atender um telefone. De repente ela foi colocada numa redoma onde os amigos não existem mais. Muitos, por conta da idade, até já faleceram, não tem condições de estar indo visitar. Muitos também, quando quiseram ir, não foram impedidos, por exemplo. Foi colocado tanta dificuldade que ele ia visitar hoje, terminou não indo e não foi mais. Como essa pessoa vai fazer uma denúncia se ela está lá totalmente, como é que se diz, incomunicável, por exemplo? Então, é por isso que a sociedade precisa tomar consciência de que a política voltada para a pessoa idosa é uma política de todos. Construtiva de todos. Quando eu digo assim, a importância das vezes de um idoso uma pessoa idosa ir para um supermercado, não é por nada, é porque ela pode chegar lá, encontrar uma amiga e de repente ela relatar uma situação que está vivendo. E ela pode relatar para a amiga a situação, ela até achando que não é uma situação confortável. Mas ela pode até estar falando para a amiga, não no sentido nem de denúncia, mas assim, rapaz, estou passando por isso, assim. E a amiga, né? Quando olhar assim, eita, fulano está precisando de uma ajuda. De ajuda, né? Então, assim, a sociedade tem que abraçar essa causa. É como nós estamos abraçando aqui, né? Verdade. Nós estamos abraçando aqui, né? É o que a gente pode fazer, né? Informar, aconselhar, dar dicas de como a gente pode fazer isso. Até porque quando ele fala na sociedade, não está falando só na pessoa idosa. Como eu citei, o idoso tem o dever também de auxiliar o outro idoso. Mas também você que é jovem. Quando você denuncia, quando você vê um negócio desse, você está preparando o Estado para você quando estiver na sua fase idosa. Mas vamos falar do artigo 114, que vai até o artigo 116, que fala sobre o atendimento prioritário. Artigo 114. O artigo 1º da Lei nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. As pessoas portadoras de deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as gestantes, as lactantes e as pessoas acompanhadas por crianças de colo terão atendimento prioritário, nos termos desta lei. NR. Artigo 115. O orçamento da Seguridade Social destinará ao Fundo Nacional de Assistência Social, até que o Fundo Nacional da Pessoa Idosa seja criado, os recursos necessários, em cada exercício financeiro, para aplicação em programas e ações relativos à pessoa idosa. Artigo 116. Serão incluídos nos censos demográficos dados relativos à população idosa do país. Além da prioridade do artigo 114, como a destinação de recursos à coleta de dados, artigo 115 e 116, podem gerar políticas públicas mais eficazes. Aí nós temos um problema muito grave no nosso estado e na nossa capital, né? Que quando fala dos fundos. Mas não vamos falar disso, não, né? A gente fala outro dia, tá bom? Você vai ser convidado para a gente conversar sobre isso. Mas vamos falar sobre o que diz só o nosso Estatuto do Idoso nesses artigos. Veja bem, Silvestre, você vê que o artigo ele inicia falando da questão da própria prioridade, né, que são essas prioridades até que a gente já vem falando que a pessoa com 60 a mais, aí tem as prioridades e tem inclusive, foi incluído posteriormente, agora, que é uma alteração
do Estatuto da Pessoa Idosa foi incluída a questão Do da super, que a gente chama super prioridade, né, ou prioridade especial, que são para as pessoas maiores de 80 anos. É para você ver como essa questão de dados e a própria transformação da sociedade, a lei depois tem que ir acompanhando essas transformações. O porquê disso? Quando se falou no Estatuto da Pessoa Idosa, há 22 anos atrás, que era relacionado a uma pessoa com 60 anos, né? Aí você tinha um número X de pessoas. Hoje, você já tem que fazer essa distinção do 80 a mais. Do 60 até o 69, ou 79, e do pessoal de 80, que está chegando até 100. Eu fiz entrevista aqui com um de 103 anos. Exatamente. Por quê? Qual é a necessidade disso? Porque a expectativa de vida cresceu e a população também cresceu, né? Você tem hoje, o Brasil tem aproximadamente 15% da população já é de pessoas idosas, né? E a tendência é isso ir aumentando, vai chegar a um ponto que a gente vai ter ou meio a meio e depois vai até ultrapassar o número de pessoas idosas do restante da população. Então, a partir desses dados em si, dessa população, das necessidades dessa população, é que vão ter que ser feitas as políticas públicas. Lamentavelmente, as políticas públicas demoram muito para serem implementadas. A gente tem o Estatuto do Idoso com 22 anos e a gente não pode... A gente chega aqui e nós falamos aqui de todos os artigos. Essa série foi fantástica, porque falou do início ao fim de todos os artigos do Estatuto da Pessoa Idosa, mas a gente sabe que muitos artigos aqui são violados diariamente. E olha que a gente está falando de um estatuto com 22 anos já, né? Assim, para se ter ideia de como as políticas públicas são difíceis de serem implementadas. E quando eu falo violada, não é violada só pelo cidadão, é violada inclusive pelo poder público. É institucional. Né? É institucional. Então, assim, então, a importância de se visualizar a pessoa com 60 a mais tem direitos assegurados. E quando eu digo direitos assegurados, não é que tenha só esses direitos. Ela tem todos os direitos de todo cidadão, mas esses direitos que são esses direitos do Estatuto da pessoa idosa. E você imagine, como eu falei, a gente tem 22 anos de estatuto, tem essa legislação, que é uma legislação específica, que foi trabalhada no sentido de justamente garantir melhores condições para a pessoa idosa, e todos os dias chegam denúncias contra a pessoa, contra violações contra a pessoa idosa. Imagine se não existisse uma legislação específica. Né? Então, assim, é muito importante que as políticas públicas acompanhem também a questão social e a questão etária, né? Que seria a questão da própria população, no nosso caso específico, da população brasileira, né? Vamos agora para o nosso artigo 117 e o 118. Artigo 117. O Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei revendo os critérios de concessão do benefício de prestação continuada previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, de forma a garantir que o acesso ao direito seja condizente com o estágio de desenvolvimento socioeconômico alcançado pelo país. Artigo 118. Esta lei entra em vigor decorridos 90 dias da sua publicação, ressalvado o disposto no caput do artigo 36, que vigorará a partir de 1º de janeiro de 2004. Essa lei 117, as duas, né, 117 e 118, ela traz vamos dizer assim, um artigo diferenciado de tudo que está lá em cima. Ela traz especificamente sobre o BPC. Comente aí como é que o senhor analisa. Veja, quando a gente fala do BPC, que é o benefício de prestação continuada, que é da assistência social, na verdade, a Lei Orgânica da Assistência Social, ela é um instrumento importantíssimo para a pessoa idosa e para o país. Eu vou dizer o seguinte, graças ao BPC, é que determinadas pessoas idosas têm até o que comer. Na verdade, o alimento vem exclusivamente, inclusive,
dessa renda. Em contrapartida, a partir do momento que a pessoa idosa tem essa renda do BPC, ela passa a também ter importância na sociedade, porque ela passa a ser, além de ser uma pessoa idosa, ela passa a ser uma pessoa idosa consumidora, porque ela passa a ter recursos para consumir. Tem muitos municípios, por exemplo, que quem garante basicamente a feira da semana, o comércio local, são quem? Os benefícios, no caso, que seriam os benefícios, tanto o BPC como até os benefícios de aposentadoria. Aí tem aquela questão, né? Aposentadoria especial rural, essa situação. São situações onde a economia passa também a se movimentar graças a esses recursos da própria pessoa idosa. E, por outro lado, esses benefícios têm que ser garantidos, que é uma forma também de dar dignidade à pessoa idosa. A pessoa idosa tem que ser tratada com dignidade. Porque, veja bem, uma pessoa idosa, para estar recebendo o benefício, é porque ela necessita, ela precisa, porque o critério não é só a idade. Tem um critério social, tem um critério que a renda per capita da família não pode ser superior a um quarto do salário mínimo. Não é só porque é pessoa idosa e recebe, não. Tem os critérios. Então, se tem esses critérios, é porque a própria... como é que se diz? Já foi feito um estudo onde que essa situação de vulnerabilidade precisa ser diminuída. Então, assim, tem que ser revisado, tem que ser, lógico, tem que ser observado, porque, infelizmente, é uma política pública feita específica para a pessoa, no caso aqui do BPC, pessoa idosa, né? Porque tem também a questão do BPC para a pessoa com deficiência, mas eu estou falando assim, especificamente da questão da pessoa idosa. É voltada para o quê? Para a pessoa idosa com vulnerabilidade super avançada, vamos dizer exatamente, assim, né? Porque você tem uma renda per capita de um quarto de salário mínimo, então você tem que analisar que essa política é muito importante. Agora, lamentavelmente, existem as fraudes aí, se ele for falar sobre isso, vai ser 10 programas para frente, mas assim, que a gente mas vamos pegar o X da questão, o bom disso aí, é que graças a isso aqui, é que tem determinadas pessoas, a gente tem que visualizar isso, graças a esse BPC, tem pessoas que têm todo dia o que comer na sua mesa, porque se não fosse isso, a situação ainda era muito mais difícil. E aí vem também outro ponto. Lamentavelmente, muitas vezes, desse valor, a pessoa idosa ainda tem que, desse valor, não suprir só a sua alimentação, às vezes até da própria família que também já vive numa situação de vulnerabilidade, né? Infelizmente, aí vem uma questão... o arremido de família, né? Vem uma questão social aí maior, né? Maior. E assim, nós terminamos com o artigo 118, onde o doutor Tinés Toledo fez a apreciação dele. Mas aqui eu quero também registrar todo o nosso agradecimento, quando eu digo nosso, é do programa Saber Viver 60+, e da TV Assembleia Alagoas, a OAB, a Comissão Especial da Pessoa Idosa, agradecer a doutor Gilberto e a doutor Gilberto Irineu e a doutor Wagner, né? Wagner Paz, por essa parceria. E assim, eu estou muito feliz mesmo, muito agradecido mesmo por essa etapa que nós fizemos. Foi edificante. Foram 5 programas falando só sobre o Estatuto do Idoso. E assim, eu fiz uma pesquisa, aqui em Alagoas não se falou em Estatuto do Idoso durante o mês de outubro, que tem o dia 1º de outubro dedicado ao Estatuto do Idoso, dia 22. Mas nós fazemos parte de Alagoas, né? Tanto a AB como TV Assembleia, e tivemos essa iniciativa. E graças a Deus, mais uma vez, graças a Deus, e graças a essa parceria com a AB Alagoas, nós fizemos nossa parte, como diz o outro. E eu quero agradecer aqui também, o doutor Tinés foi que ficou na frente aqui com o doutor Gilberto, né? Agradecer pessoalmente agora, agradecer agora, mas vocês voltarão em outras ocasiões, sim. Me deixa as suas considerações finais.
Silvestre, inicialmente o agradecimento é nosso, o agradecimento é da Comissão Especial da Pessoa Idosa. Dizer que esses programas foram fantásticos, porque a gente conseguiu tratar realmente, como você bem falou, sobre a questão da pessoa idosa e trazendo uma questão mais prática para que o telespectador lá na ponta ele passe a entender mais a importância da questão do Estatuto da Pessoa Idosa. Dizer que, como você me falou, acho que foi o único programa que realmente tratou do Estatuto. Inclusive, foi interessante, porque a gente foi do início do mês ao fim do mês. O Estatuto da Pessoa Idosa fez 22 anos agora, dia 1º de outubro, mas a gente pegou o mês de outubro todo tratando só sobre o Estatuto da Pessoa Idosa. Agradecer ao programa Saber Viver, agradecer à TV Assembleia por essa parceria e dizer que é muito importante levar conhecimento e levar cidadania para a sociedade alagoana. E o programa Saber Viver e a TV Assembleia está de parabéns por toda essa iniciativa. O parabéns eu estendo a você também, meu telespectador, porque por você a gente faz tudo. Por você a gente faz tudo. Até porque eu sou idoso, o Tutunés daqui um dia vai ser idoso, e nós precisamos preparar nosso estado, nossa cidade. Até mais e até breve.